Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira, na segunda semana do Tempo Comum. E o Evangelho de hoje se encontra lá em Marcos, no capítulo 3, versículos de 1 a 6, que nos diz assim. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão foi curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Amados irmãos e irmãs, Jesus estava na sinagoga, local por excelência de estudo da Torá, os nossos 5 primeiros livros da Bíblia. E ali havia um homem com a mão seca. O fato dele estar com a mão seca, mostra que esse homem não poderia servir, porque o ato de serviço, de cuidar do outro, implica automaticamente no gesto da mão. Podemos pensar exatamente por aí. E aí, como era dia de sábado, as pessoas começavam a observar se ele ia curar aquele homem ou não. Não olhando para uma espécie de um espetáculo, mas o desejo de que Jesus curasse dia de sábado para que eles pudessem acusar Jesus. Olha que ruindade no coração do povo. O foco nunca era tipo, vamos ver se ele é um curandeiro, vamos ver se ele é realmente Deus. Não, o foco era, será que ele vai fazer isso para a gente poder agora derrubar ele? Para a gente poder tentar matar ele? Como o coração do povo era um coração duro e frio. E aí Jesus diz então àquele homem: levanta-te e fica aqui no meio. Jesus então dá uma ordem para que ele se levante e fique no meio. Até então, quem é que estava no meio? Jesus. Era o povo que estava querendo observar se Jesus ia cair naquela ou não. Era o povo que estava querendo ver se Jesus ia escorregar naquilo ou não. Mas Jesus coloca aquele homem que estava sendo necessitado. O grande problema é que, às vezes, em vez de nós olharmos para as necessidades dos outros, nós colocamos os nossos pré-julgamentos no meio. Jesus, pelo contrário, queria colocar aquele homem que não tinha vida em suas mãos, para que ele, de fato, pudesse ter então vida. Olha que coisa bonita da parte de Cristo. É importante, amados irmãos e irmãs, que a gente traga para nós já essa meditação, Quantas vezes eu estou colocando no centro não aquilo que é essencial, não aquilo que é o necessário, mas eu só coloco julgamentos, críticas, problemas, discussões, celeumas, brigas, polêmicas. E às vezes eu esqueço de colocar ali aqueles que mais necessitam da nossa ação evangelizadora. E aí Jesus então pergunta para aquele povo: olha, o que eu posso fazer dia de sábado? O bem ou o mal? Salvar ou morrer? Jesus está colocando isso porque ele sabe que a resposta é salvar, é fazer o bem. E se a resposta for essa, então automaticamente ele poderia curar a mão desse homem. Mas ninguém consegue responder porque eles sabem que caso respondam que é isso, eles vão estar deixando Jesus fazer o que ele quer. E se eles falarem que é o mal é morrer, Jesus vai dizer, mas a lei não fala isso. Então eles preferem o silêncio. Podemos trazer aqui para nós quantas e quantas vezes nós escolhemos e optamos pelo silêncio do que optar por aquilo que é a verdade. Às vezes preferimos calar do que reconhecer que a gente está errado. Do que reconhecer que nós estamos, infelizmente, sendo fiscais da fé alheia. Mas aí ninguém fala nada. Então Jesus olha ao redor com ira e tristeza. Por um lado, Jesus fica triste porque aquele povo é duro de coração, mas também com ira porque Jesus sabe que eles têm muita coisa nas mãos. Os profetas já passaram, eles têm a palavra também, mas eles optam por ter um coração duro. Coloca uma coisa na cabeça de vocês. A gente pode optar. Eu posso optar por ter um coração duro ou não. Eu posso optar pela misericórdia. Eu posso optar por ser alguém que amo. Porque amar é uma decisão. Embora seja uma decisão diária, eu preciso calar muitas vezes coisas que eu não concordo para, acima de tudo, amar.
Mas aquele povo escolheu ter um coração duro. E aí Jesus diz ao homem, estende, e a mão então fica curada. Paralelo a isso, o que é que acontece? As pessoas então se unem para dar um jeito de matar Jesus. E por que eles querem matar Jesus? Porque eles compreendem, a visão deles é a seguinte: Jesus não é o Deus que se encarna no ventre da Virgem Maria, mas Jesus é um homem qualquer, um ser humano qualquer, que se diz Deus. E se ele é um homem qualquer que então se diz Deus, eu preciso nesse momento compreender que olhar para ele, deixar ele fazer o que ele está fazendo, eu estou idolatrando, porque nós só acreditamos em um único Deus. É assim que eles pensavam. A dureza do coração daquele povo não fazia com que eles enxergassem: estamos diante de Deus aqui na nossa frente. Não fazia eles enxergar que Jesus é o Verbo encarnado, porque eles estavam mais apegados às suas concepções, o seu modo de vida, aquilo que eles já estavam acostumados, que eles não permitiam serem surpreendidos pelo querer de Deus. E aí, depois da explicação desse texto, que eu espero que tenha ficado bem claro, algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente poder trazer, né? Primeiro, nos colocar no lugar desses que estão julgando Cristo. Quantas vezes nós estamos assim, apontando o dedo, olhando a vida do outro para ver quando é que o outro vai cair, para que eu acuse, para que eu reclame, para que eu isso, para que eu aquilo. Mas, em contrapartida, nós também podemos nos colocar como esse homem da mão seca. Eu não sei se você que está me acompanhando, talvez está seco no ato de servir. Talvez você está frio na sua pastoral, na sua casa. Eu amava, cuidava tanto dos outros, só recebia piadas, só recebia afrontas, e aí foi secando o meu desejo de amar, de cuidar, de zelar, de evangelizar. Hoje, Deus quer te colocar no centro para dizer: você pode voltar a servir. Você pode voltar a ter vida. Você pode voltar a ser quem você era antes. Permita com que Deus te coloque no centro, toque e transforme a tua existência. Porque nós estamos diante daquele que tudo pode fazer e que tudo, acima de tudo, quer fazer também. Amado irmão, amada irmã, espero que você tenha gostado desse estudo e dessa reflexão. Eu te aguardo, tá bom? Nos demais vídeos aqui do canal. E como sempre costumo dizer aqui, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe sua curtida também, seu comentário, que é muito importante para que esse canal continue a crescer. Te aguardo nos próximos vídeos, tá bom? Até mais!